Existe uma frase que Amado Batista repetiu tantas vezes nos palcos do Brasil que virou quase um mantra: se não for por amor, eu não fico. Bonita demais para uma canção, pesada demais para quem viveu do lado de dentro. Porque a história que você vai conhecer hoje não está nos discos, não está nas entrevistas ensaiadas, nem nos sorrisos fotografados ao lado de mulheres jovens e belas. Essa história está no que ficou escondido, no que foi sussurrado nos corredores da justiça, no que uma jovem descobriu num celular e que jamais deveria ter visto. Amado Rodrigues Batista nasceu sem nada. Construiu um império de mais de R$ 1 bilhão, vendeu mais de 38 milhões de discos, ganhou 28 discos de ouro, 28 de platina e 1 de diamante. É um dos artistas mais amados da história da música popular brasileira. Mas por trás de tudo isso havia segredos, havia traições, havia batalhas judiciais, filhos magoados e mulheres que entraram pela porta da frente e saíram destroçadas pela porta dos fundos. Fique até o final desse vídeo, porque o que está no capítulo 4 vai deixar muita gente de queixo caído. E quem acha que conhece a história de Amado Batista vai descobrir que conhecia apenas a metade. Para entender quem Amado Batista se tornou, é preciso entender de onde ele veio. E ele veio de muito longe, não só em distância, mas em condição de vida. Amado Rodrigues Batista nasceu em 17 de fevereiro de 1951 numa fazenda de Davinópolis, no interior de Goiás. Uma região pobre, de terra seca e horizonte largo, onde a maioria das pessoas nascia, trabalhava e morria sem nunca sair dali. Ele era o caçula de uma família enorme, 8 irmãos, pai lavrador, mãe que segurava a casa com as próprias mãos. A infância foi na roça, sem sapato, sem escola digna, sem futuro garantido. A família vivia como agregada de fazendeiros. Plantavam, colhiam e entregavam parte de tudo que produziam como pagamento pela casinha onde dormiam. Era uma vida dura, silenciosa, que não deixava muito espaço para sonhos. Mas Amado sonhava. Aos 6 anos, ganhou uma gaita de um amigo do irmão. Foi o primeiro instrumento que tocou na vida e nunca mais largou a música. Aos 15, aprendia violão emprestado do irmão, tocando para quem quisesse ouvir. Enquanto os outros meninos pensavam na roça, ele pensava nas notas, nas melodias, nas histórias que podia contar através de uma canção. Em 1965, quando tinha apenas 14 anos, seu pai morreu, e com a morte do pai, o pouco de estrutura que existia desmoronou. Amado foi para Goiânia, a capital, sozinho, ainda adolescente, sem dinheiro e sem conhecidos. A vida na cidade grande não foi gentil com ele. Começou varrendo o chão de uma loja de camisas, aprendeu a pregar botão, coisa que nunca esqueceu, como ele mesmo contou em entrevistas ao longo da vida. Depois foi para as ruas, catando papel para sobreviver. Trabalhou como faxineiro, balconista, fez de tudo o que apareceu pela frente. E então veio um episódio que quase mudou para sempre o rumo de sua história, e não para o bem. Durante o período da ditadura militar, Amado trabalhava em uma livraria em Goiânia. Era um rapaz curioso, aberto, que não tinha medo de conversar com todo tipo de pessoa. E foi exatamente isso que o colocou em apuros. Ele permitia que pessoas consideradas subversivas pelo regime lessem publicações proibidas dentro da livraria. Isso foi o suficiente. A Polícia Federal bateu na porta. Amado foi preso, levado ao batalhão do Exército e ficou 2 meses em reclusão. 2 meses de tortura, privação de sono e humilhação. Ele disse anos depois que foi a pior coisa que viveu na vida. Mas sobreviveu. E quando saiu, não voltou para a roça. Não desistiu, fez o que sempre fez, seguiu em frente. Com as economias que juntou ao longo dos anos, férias, 13º, trocado guardado, montou uma pequena loja de discos na rodoviária de Campinas, bairro de Goiânia. Chamou de RC7. Foi ali, naquela loja humilde, que o destino começou a mudar de direção. Porque vender disco te coloca perto da música. E estar perto da música, para Amado Batista, era o mesmo que estar perto de si mesmo.
Em 1975, aos 24 anos, aproveitou uma sobra de estúdio em São Paulo e gravou seu primeiro compacto. Não fez sucesso, mas ele não parou. No ano seguinte, compôs com Reginaldo Sodré uma música chamada Desisto. O dono da gravadora não acreditou, não queria gravar. Foi a filha do dono quem intercedeu, convenceu o pai e abriu a porta. O resultado? Mais de 100 mil discos vendidos, uma fila enorme na porta da loja de discos e ninguém sabia que o rapaz atrás do balcão era o próprio cantor. O Brasil ainda não conhecia o rosto de Amado Batista, mas já estava apaixonado pela voz. Depois de Desisto, as gravadoras grandes foram atrás de Amado. Ele assinou com a Continental em 1978, e o que veio a seguir foi uma sequência de sucessos que poucos artistas brasileiros conseguiram replicar. Amor Perfeito vendeu 1 milhão de cópias numa época em que apenas Roberto Carlos e Nelson Gonçalves conseguiam esse número. Seresteiro das Noites, Folha Seca, Princesa, Secretária, cada lançamento era um fenômeno. O Brasil cantava junto, as rádios não paravam, e Amado Batista virou o nome mais querido da música romântica popular brasileira. Com a fama vieram os palcos, com os palcos vieram as viagens, e com as viagens, longe de casa, longe de qualquer vigilância, vieram as tentações. Amado sempre foi aberto ao admitir 3 paixões na vida: música, fazendas e mulheres. Essa combinação, ao longo dos anos, produziu resultados belíssimos nas canções e devastadores na vida pessoal. O primeiro casamento foi com Elizabeth, ainda antes da fama. Desse relacionamento nasceu Eric, o filho mais velho, mas a união não resistiu. A separação veio e Amado seguiu. O segundo casamento foi com Lenide. Nasceu Lorena, uma jovem de personalidade forte, apaixonada por veterinária, que viria a se tornar uma das pessoas mais queridas da vida do pai. Mas esse casamento também não durou. 2 casamentos desfeitos, 2 filhos criados longe da presença constante do pai, e a carreira subindo cada vez mais. Ainda vieram Bruno e Rick, filhos reconhecidos por DNA de relacionamentos que nunca chegaram ao altar. 4 filhos, de histórias diferentes, de mulheres diferentes, unidos apenas pelo sobrenome e pela sombra de um pai que estava sempre mais no palco do que em casa. O terceiro casamento foi com Angra, uma cantora. O namoro durou 8 longos anos, e o casamento durou 6 meses. O encanto se desfez tão rápido quanto tinha chegado. Amado, decepcionado, disse que não voltaria a se casar, que já tinha tentado o suficiente. Mas a vida, como ele mesmo cantou tantas vezes, é imprevisível. E você que está aqui acompanhando essa história, o que acha de tudo isso até agora? Esse é o momento de deixar a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você está pensando. E se esse vídeo está valendo o seu tempo, deixe o joinha. Isso ajuda muito esse canal a continuar trazendo histórias como essa. Era 2018. Amado Batista tinha 67 anos, uma fortuna construída ao longo de décadas, fazendas espalhadas pelo Brasil e uma agenda de shows que não parava. Numa noite de show na cidade de Careiro Castanho, no interior do Amazonas, ele avistou na plateia uma jovem que cantava todas as músicas com uma energia que chamou a atenção. Ela tinha 18 anos, chamava-se Laisa Felizardo, nascida em Manaus, estudante, com a vida inteira pela frente. Amado a chamou ao palco, conversaram, trocaram contato e o que poderia ter ficado naquele encontro de uma noite, não ficou. O relacionamento foi crescendo nos bastidores, longe das câmeras. Só em janeiro de 2019 é que Amado assumiu publicamente, em entrevistas, que namorava a jovem. 48 anos de diferença de idade. O Brasil parou. As opiniões se dividiram de forma violenta. Uma parte do público defendeu o amor sem rótulos. Outra parte foi implacável nas críticas. Os filhos adultos de Amado, segundo relatos que vieram à tona tempos depois, não esconderam o desconforto. Houve tensão dentro de casa desde o começo. Laisa deixou Manaus, largou seus planos, seus estudos, sua rotina. Foi morar com Amado em Goiânia. Passaram a usar alianças, viviam como marido e mulher, ainda que sem papel assinado. Por quase 6 anos,
Essa foi a vida deles, com tudo que uma vida longa junto carrega: alegrias, viagens, cumplicidade, mas também brigas, crises, momentos de sufoco. Liza mais tarde descreveu as discussões como angustiantes. Disse que chorava muito, que tentava ir embora, mas não conseguia, porque havia uma dependência emocional enorme que ela não sabia como quebrar. E então, num dia que ela nunca vai esquecer, Liza pegou o celular de Amado. O que ela viu ali dentro mudou tudo. Agradeço de coração a você que ficou até aqui, que dedicou seu tempo a essa história. Isso significa muito, e eu preciso te dizer, o melhor ainda está por vir. O que vem no próximo capítulo é exatamente o que todo mundo queria saber, e que poucos tiveram coragem de contar com todos os detalhes. Não vá a lugar nenhum. O celular de Amado Batista guardava segredos. Liza viu conversas, não uma, não duas, conversas com mulheres de vários estados do Brasil. Mensagens que não deixavam dúvida. E como se não bastasse, algumas dessas mulheres foram além. Foram até as redes sociais de Liza para contar o que estava acontecendo, para dizer sem rodeios que ela estava sendo enganada. Ela confrontou Amado, e ele negou, sempre negou. Dizia que ela era a única, que quem estava na casa, como mulher, era ela, e que as outras tinham inveja. Palavras que soavam bonitas demais para serem verdade. Liza ficou, tentou acreditar, mas as provas continuaram aparecendo, e a ansiedade foi tomando conta dela de um jeito que ela mesma descreveu como insuportável. Crises frequentes, choro constante, uma dependência emocional que aprendia mesmo quando ela sabia que deveria ir embora. No fim de 2023, a relação acabou. As primeiras versões falavam em diferenças de estilo de vida, aquele eufemismo educado que famosos usam quando não querem explicar nada. Mas Liza não ficou em silêncio. Em janeiro de 2024, ela foi a público, contou sobre as traições, mostrou mensagens, expôs os bastidores de uma separação que, segundo ela, foi humilhante. Os filhos de Amado, relatou, pressionaram para que ela saísse da casa imediatamente. Colocaram suas coisas no carro de qualquer jeito. Um dos filhos teria dito sem cerimônia: "Você tem que sair, a situação está chata, Amado é um idoso." Liza disse que foi um horror. Ela foi à justiça, pediu reconhecimento de união estável, pensão provisória de R$10.000 por mês e partilha de bens. Alegou que havia largado estudos e trabalho para viver com o cantor e que ele havia prometido ampará-la após o fim. A Justiça do Tocantins atendeu parcialmente e determinou o pagamento da pensão por 3 anos, tempo estimado para ela concluir o curso de medicina veterinária. A defesa de Amado reagiu, argumentou que a mesada só começou a ser paga em 2022, que ele nunca deixou de ajudá-la e que Liza tinha meios de se sustentar sozinha. E então veio a bomba que ninguém esperava. A defesa de Amado começou a reunir provas, e Liza, antes que essas provas viessem à tona, se antecipou. Admitiu publicamente que também tinha traído. Disse que aconteceu depois que descobriu as traições dele. Disse que não tinha maturidade para lidar com tudo que descobriu. E disse que tinha provas das infidelidades do cantor. A guerra estava declarada. De um lado, uma jovem que entrou nessa história aos 18 anos e saiu pelos tribunais. Do outro, um homem de mais de 70 anos com R$1 bilhão no patrimônio que preferiu o silêncio e deixou os advogados falarem por ele. Mas a história não termina aqui, porque enquanto o processo corria na justiça, Amado Batista estava construindo um novo capítulo. E esse novo capítulo trouxe, ao mesmo tempo, a maior alegria e a maior dor da sua vida. Em 2025, Amado Batista voltou a se apaixonar. Desta vez, a eleita foi Calita Franciele, Miss Campinápolis, participante do Miss Mato Grosso, 23 anos de idade. 50 anos mais nova que ele. O casal se conheceu durante um show. Amado a viu na plateia, cantando animada e a chamou ao palco. O mesmo roteiro de Liza, a mesma atração imediata, o mesmo Brasil que parou para comentar. Em março de 2025, casaram-se na fazenda do cantor em Cocalinho, no Mato Grosso.
uma propriedade avaliada em cerca de 350 milhões de reais. A cerimônia civil foi no dia anterior, reservada. A religiosa foi intimista, com poucos convidados. Mas em junho do mesmo ano, durante um show em Aracaju, Amado soltou no microfone: "Fiquei solteiro, sozinho de novo. Dizem que vida de solteiro é melhor do que a de casado. Não sei. Quem tá apaixonado não vai concordar com isso." O Brasil foi ao delírio nas redes sociais. A frase correu o país inteiro em questão de horas. Vieram os rumores, vieram as fontes anônimas. O jornalista Léo Dias revelou ao vivo no programa Fofocalizando que Calita teria descoberto uma traição e que a pessoa com quem Amado teria se envolvido era uma amiga íntima do casal, uma amiga dela. Amado negou tudo. Calita também se pronunciou, dizendo que o casamento estava bem. A assessoria do cantor explicou que a fala no palco fazia parte de uma interação artística com o público, não da vida pessoal. O caso seguiu sem confirmação definitiva, mas a dúvida ficou no ar, e o Brasil continuou assistindo. E então, em meio a toda essa turbulência, veio a notícia que nenhum pai jamais quer receber. Em 13 de março de 2026, Lorena Batista, filha de Amado, veterinária, personalidade forte, a mais ciumenta dos filhos segundo quem a conhecia, morreu. Ela havia tornado pública sua batalha contra o câncer ainda no ano anterior. Deixou um filho de 3 anos. Amado Batista, o homem que passou a vida cantando sobre amor, dor e superação, escreveu nas redes sociais: "Perder a minha querida amada Lorena é a dor mais profunda que já senti. Não há música que consiga traduzir isso. Não há palco grande o suficiente para comportar essa dor." E é aqui que a história de Amado Batista mostra sua face mais humana e mais real. Por trás do R$ 1 bilhão, dos milhões de discos vendidos, das mulheres jovens e dos escândalos que alimentaram as páginas dos tabloides, há um homem, com glórias enormes e feridas que não aparecem nas fotos. Um menino que saiu da roça sem nada, que varreu o chão de loja, que foi torturado numa cela de exército, que errou em amores, que brigou nos tribunais e que ainda assim, depois de tudo, continua de pé, continua cantando. Porque é isso que ele sabe fazer melhor do que qualquer coisa no mundo. Essa foi a história de Amado Batista, não a versão dos press releases e das entrevistas ensaiadas, a versão real, com tudo que a vida tem de intenso, de controverso e de profundamente humano. E agora eu quero saber o que você pensa. Amado Batista é um homem que nunca soube valorizar quem estava ao seu lado? Ou é apenas um ser humano cheio de contradições, como todos nós somos? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu leio cada mensagem, e esse espaço é seu. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu nesse canal, esse é o momento. Clica no botão de inscrição, ativa o sininho e você não vai perder nenhuma história como essa. Toda semana tem novidade. E agora, antes de ir, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo aí na tela. É a próxima história que você vai querer assistir e garanto que ela vai te surpreender tanto quanto essa. Até a próxima!